Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos. Permita-me cumprimentar o Dr. Paulo Fernandes, responsável pela estrutura, missão, reconstrução da região centro do país, e também o Dr. Ricardo Gonçalves, que o acompanha, também é assessor desta comissão, desta estrutura de missão. Esta é a primeira audição que estamos a realizar da Comissão Eventual para a Resiliência Nacional, Prevenção das Catástrofes Naturais e Acompanhamento de Portugal, Transformação, Recuperação e Resiliência, PTRR. Por isso, é com particular gosto que recebemos o Dr. Paulo Fernandes, pelo facto de também ser a pessoa que acompanha de muito perto o que aconteceu na região centro do país, e por isso também é simbólico ser a primeira entidade a ser ouvida, das certamente algumas dezenas, se não centenas de audições que vamos fazer, já estão algumas dezenas delas programadas, será a primeira audição, além de que também depois vai ter também reuniões regulares nesta comissão, que também estão aprovadas, que existam, além desta reunião, cerca de 3 reuniões por ano para também com esta comissão para acompanharmos o ponto de situação, foi isso que foi aprovado no regulamento. Sr. Dr. Paulo Fernandes, passava-lhe a palavra para uma intervenção inicial de cerca de 10 minutos, naturalmente com alguma tolerância. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão, obviamente, Srs. Deputados, muito obrigado pelo convite, também de mais pessoas aqui, dentro do que é a participação plural e aberta destas mesmas comissões, e obviamente também dar nota do agradecimento de alguma forma inaugurarmos esta comissão eventual, que reputo obviamente de grande utilidade, seguramente para aquilo que é um dever, a palavra dever apareceu agora, um dever perante uma circunstância tão extraordinária como aquela que foi a Crista e o comboio Tempestade que seguiu, mas também queria, obviamente, referenciar que para além da sua pertinência, seguramente que não me cabe a mim julgar, mas que aqui também sublinho, a importância que pode ter para uma alteração ou um conjunto de alterações mais estruturais que o país, em concreto, pode precisar para mitigarmos muito daquilo que são reações que esperemos que não nos aconteçam tantas vezes acontecimentos como este que hoje aqui me traz, mas sabemos bem que vamos continuar a ter, até com uma frequência tendencialmente mais curta, acontecimentos que se encaixam dentro das catástrofes naturais, tendo que, mesmo nelas, aquilo que aqui me traz é extraordinário, mesmo no conjunto do que é, até hoje, aquilo que já vivemos, e a região centro, muito em concreto, do que são esse conjunto de tempestades naturais que têm nas chuvas, nos ventos, naquilo que, infelizmente, mais conhecemos, se calhar, com maior frequência, nos fogos florestais, provavelmente aquilo que representa de um risco de um país que está entre um Oceano Atlântico e um Mediterrâneo, por isso temos o melhor das duas coisas, mas dos riscos climáticos também temos, eventualmente, os riscos que estão mais associados a esta nossa dimensão mais atlântica e aquilo que vem também do Mediterrâneo, nomeadamente quando pensamos em contextos mais de seca ou de ondas de calor, como infelizmente estamos neste momento a começar. Considerei que seria muito interessante, até por ser esta nossa primeira vez, segunda neste Parlamento, de certa forma, de prestação de contas sobre a estrutura de missão, de fazer esta primeira intervenção muito focada naquilo que é um ponto de situação relativamente às medidas, um ponto de situação relativamente àquilo que é a execução delas, em conjunto, dando também algumas pistas, no nosso entender, interessantes para aquilo que é este futuro próximo, e no meio também, obviamente, ir demonstrando ou explicitando
como é que nos posicionamos e como é que é o nosso, por assim dizer, dia-a-dia de interligação multinível, intersetorial, onde achamos que é o nosso, por assim dizer, a nossa maior participação e contributo para reduzir e diminuir aquilo que possam ser impactos e, obviamente, também, como não pode deixar de ser, sermos mais eficazes e eficientes também nos recursos que estão a ser colocados na parte do nosso país, nesta mesma região. Bom, a estrutura de missão, como sabem, não vou explicitar a sua composição de um ponto de vista mais direto. Ela, obviamente, teve o seu despacho de origem e ela hoje, neste pequeno slide, explicita muito onde nós nos movimentamos. E percebem logo que nos movimentamos em muitos níveis da administração, muita interligação entre território, governo e as pessoas, a comunidade em geral, aqui também expressa depois em muitas das parcerias e entidades que representam aquilo que é o território, seja no contexto mais empresarial, seja no contexto mais cívico, seja obviamente também no contexto mais do poder local. Muito interessante neste contexto também a interligação com as estruturas da administração central desconcentrada, que são chave neste país, em muitos aspectos, mas que nem sempre estão, muitas vezes, na primeira linha do que é, às vezes, sequer até o conhecimento, não direi o escrutínio, mas seguramente o conhecimento da sua atuação, tendo essas estruturas, quando pensamos numa APA, num IRU, num ICNF, num IAPMEI, num Instituto de Emprego, numa Segurança Social, numa autoridade tributária, etc., etc., são absolutamente chave para aquilo que são, não só a perspectiva da execução, onde geralmente os posicionamos, estão a executar políticas, mas são também muitíssimo relevantes para a própria cocriação das próprias medidas e aquilo que é a operacionalização das medidas. Ou seja, nós olhamos sempre para a execução, geralmente temos esse vício de diz-me lá o que é que realizaste, mas não muitas vezes olhamos como é que elas são operacionalizadas, como é que elas são desenhadas e depois temos às vezes alguma dificuldade em, se calhar, às vezes até ler o impacto delas. Ou seja, isso queria trazer essa questão para cima da mesa, porque é muito importante, para além, obviamente, de termos uma panóplia imensa de entidades e de relações. Aquilo que ali está são relações de caráter muito permanente, ou seja, é rara a semana que todas essas entidades não entram no nosso radar naquilo que são relações contínuas e permanentes relativamente a todo este conjunto de medidas. Foi especialmente relevante para a constituição das medidas e para irmos afinando as medidas as reuniões gerais com muitas das entidades, nomeadamente a Administração Central, Território e parcerias, com os públicos. Vamos chamar vulneráveis, vamos chamar as pessoas, as empresas, e nesse quadro destas reuniões, onde participaram milhares de pessoas, foram essenciais para irmos, não só na construção, mas o afinar das medidas. E nesse afinar das medidas, com toda a humildade, até ao último dia que estaremos nestas funções, há sempre questões que na relação direta com as pessoas, na relação direta com a própria execução das coisas, onde vemos, às vezes, falhas de mercado, questões, obviamente, tentamos evitar, que são redundâncias, obviamente, uma questão sempre também muito importante, e, acima de tudo, obviamente, que ninguém fique para trás num contexto, obviamente, generalizado, transversal, democrático no mau sentido, que foi arrasador, quer nas áreas urbanas, rurais, nos diferentes públicos, no público, no privado, etc., etc. A dimensão da calamidade, mais ou menos, creio que estes números conhecem. Diria que nos 500 mil utilizadores sem comunicações, 300 mil nas comunicações móveis, 200 mil nas comunicações fixas, ao dia 2, 2.600 ainda na parte fixa, ou seja, estão perto dos 99%, mas ainda há um 1% que está a ser difícil, digamos, fechar, para que, obviamente, ninguém fique de fora da parte das comunicações fixas, e um prazo até final do ano, esperemos que mais no outono do que no inverno, um prazo em que,
obviamente nós, as tutelas, as entidades reguladoras e os diferentes operadores que estão neste processo para aquilo que é a consolidação das intervenções. Ou seja, o que nos preocupa muito neste momento. Preocupa-nos, obviamente, muito enquanto houver uma pessoa que não tenha comunicações fixas, há uma preocupação, isso ninguém fique para trás, mas preocupa-nos muito também a consolidação das intervenções. Se calhar também nesta mesa, à volta desta mesa, também preocupará muito aquilo que chama-se a resiliência das intervenções, numa perspectiva de mais médio prazo. Obviamente, queremos que obviamente não volte a acontecer, mas eu diria que neste ainda curto prazo a consolidação. Há muita coisa a funcionar, mas que ainda tem, obviamente, algum caráter provisório. E transformar esse provisório num caráter definitivo, para depois o transformar dando-lhe o caráter resiliente a seguir, ou também nesta transição, é chave, por isso dar conta disso. As 18 mil ocorrências, isso só para perceberem a dimensão. No seguro estamos com 206 mil participações de sinistros. Nas casas, conhecem, estamos com 36 mil naquilo que é as participações diretas do programa até 10 mil euros, sendo que dos 206 mil sinistros temos cerca de 170 mil que são casas, temos cerca de 20 mil que são empresas e temos o restante que são coisas diversas, desde veículos móveis, que também foram carros e viaturas, que também foram afetados, obviamente, a outras questões. Na declaração de calamidade, eu vou, sobretudo, sempre falar dos 90 da declaração de calamidade. É, neste momento, o nosso território-alvo mais convencionado, porque, como sabem, houve 90, depois houve uma declaração que aumentou para 120, sensivelmente, municípios, e a declaração inicial de calamidade, a primeira vaga eram 66, depois para 90, depois juntou-se os da contingência, houve os 90 mais os 32 da contingência, que obviamente são de contingência, ou seja, mas o grupo onde nós, neste momento, nos focamos, neste tempo de políticas públicas, é os 90 e na parte florestal. Os 5,3, já agora, mil milhões de euros, é o relatório que nós fizemos para a Comissão Europeia, nós, o país, fez a Comissão Europeia, é o relatório do qual esperamos obter 250 milhões, que é o fundo, digamos, de emergência europeu, por isso tomamos-lo como um referencial do ponto de vista do que é um dano lido há cerca de 2 meses atrás, obviamente com esta particularidade que a realidade, obviamente em todas as dimensões, costuma ser dinâmica, mas nestas circunstâncias é preciso, obviamente, também ter sempre esse sublinhado. E na floresta, uma situação que, obviamente, todos teremos todos hoje muito em atenção, nós estamos a falar que os municípios da calamidade primeira, dos 66, em termos florestais, foram seguramente a nossa base mais afetada, o que daria 900 mil hectares de floresta que podiam estar aqui em causa. Esse número nunca seguramente ouviram. Ouviram, se calhar, já o outro, 450 mil hectares, que é a soma florestal daquilo que foi um instrumento de política. Eu vou pedir que mais 2, 3 minutos para concluir a apresentação. Obviamente, depois a apresentação só tenho mais um slide também. A apresentação será depois distribuída por todos, até porque temos naturalmente agendas e agendamento, e naturalmente depois também há um período de resposta. Ok. 450 mil hectares das OIGPs 2.0, 26, dessas foi declarado 32 mil hectares de zona de priorização, exatamente por percepção da realidade de ataque, porque era muito complicado, e dentro dessa, uma interface de cerca de 5 mil, 6 mil hectares, uma interface rural-urbano, só para perceberem isto. O último slide, de certa forma, queria partilhar, há outro que se promove mais para o futuro, que é onde é que estamos neste momento em termos de valores. Os valores, neste momento, pagos, aprovados, são 2,6 mil milhões de euros. Os valores mobilizados entre a vertente de seguros, a vertente pública das diferentes medidas públicas, desde os bancos de fomento, aos IFICs, à segurança social, à parte das diferentes áreas de governo, seja a parte da coesão, seja a parte ambiental, são valores de facto já muito relevantes. Quando nós falamos de valor mobilizado, são valores que já estão
mobilizados, quer da vertente pública, quer da vertente privada, mesmo que não estejam ainda totalmente pagos. Por exemplo, nos seguros, alerto para uma questão, o apontador não funciona ali, mas no primeiro tópico da área vem habitação. Só para dar esse exemplo, na questão dos seguros, há 173 mil processos, como há quando referi, cerca de 500 milhões de euros pagos, 143 milhões que estão provisionados pelos seguros, mas ainda não estão pagos. Nas empresas é exatamente inversa a situação, se quisermos. Na parte dos seguros estão 173 milhões de euros pagos e aprovados, provisionados 445, ou seja, que relativamente às casas os seguros estão a andar muito mais depressa, relativamente às empresas a situação é um pouco mais difícil. O que faz também contrário o senso, as linhas de apoio às empresas de injeção de tesouraria são gigantes, 1,6 mil milhões de euros foi colocado na parte das empresas, que têm mais dificuldade relativamente aos seguros. Na parte das casas é exatamente um pouco ao contrário, 73 milhões de euros pago na vertente das casas do programa TDS-CAPAS, quando já temos cerca de 500 milhões de euros pago por seguros. Na parte pública propriamente dita, temos mais cerca de 500 milhões de euros, um pouco mais, 600 milhões de euros também, já provisionados ou pagos, o que dá neste momento, no total, cerca de 4,2 mil milhões de euros provisionados, desses 3,2 milhões, 3,3 milhões, peço desculpa, 3,7 milhões, 3,6 milhões já pagos, ou seja, está nas entidades que são executoras desse mesmo processo. E acho que a partir daqui é mais simples, obviamente, poder fomentar e suscitar perguntas e questões de parte dos senhores deputados, para o qual, obviamente, estou totalmente disponível para responder. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Paulo Fernandes. Passava então aos grupos parlamentares. 4 minutos a cada grupo parlamentar. Sr. Presidente, só uma interpelação muito simples. O Dr. Paulo Fernandes, caso tenha a amabilidade de disponibilizar a todos os grupos parlamentares a apresentação, acho que seria de todo o interesse para nós, até para analisar. Já foi disponibilizado. Ok, já foi muito disponibilizado por e-mail a todos os senhores deputados. É a informação que eu tenho. Sr. Deputado Leandro Luís, 4 minutos, no Partido Social Democrático. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Coordenador Paulo Fernandes, senhoras e senhores deputados. Quero começar por cumprimentar o Sr. Coordenador e agradecer-lhe a sua presença nesta comissão. A criação da estrutura de missão para a recuperação e região centro foi uma resposta necessária perante uma situação excepcional. Depois da tempestade Christian, era indispensável garantir a coordenação entre a Administração Central, as autarquias, a Proteção Civil e todas as entidades envolvidas para que a recuperação chegasse rapidamente às populações e às empresas afetadas. Esta lógica de coordenação de proximidade é, aliás, uma das ideias centrais do modelo adotado pelo Governo. Importa também sublinhar que a reconstrução de um território não se mede apenas pelos montantes anunciados ou pelas medidas aprovadas. Mede-se, sobretudo, pela capacidade de transformar decisões políticas em resultados concretos na vida das pessoas. É isso que os cidadãos esperam das instituições e é isso que esta Comissão tem o dever de acompanhar e escrutinar. Mas, passados estes meses, é também tempo de fazer um balanço sério. O objetivo desta audição não é apenas olhar para aquilo que foi anunciado, mas, sobretudo, perceber aquilo que foi concretamente executado no terreno. É importante saber se os apoios chegaram às famílias, quando eram precisos, se as empresas conseguiram retomar a sua atividade, se os agricultores recuperaram a capacidade produtiva, se as autarquias tiveram os meios necessários para responder às necessidades das suas populações. É igualmente importante perceber se a experiência acumulada permitiu identificar procedimentos que possam ser simplificados, mecanismos que possam ser acelerados e formas de melhorar articulações entre as diferentes entidades públicas. Porque uma estrutura desta natureza não deve servir apenas para responder a uma emergência específica. Deve também contribuir para que o Estado esteja mais preparado para responder às que poderão surgir no futuro. Sabemos que foram disponibilizados instrumentos financeiros muito significativos, contudo aquilo que verdadeiramente interessa é conhecer o grau de execução desses instrumentos. É essa informação que permite avaliar a eficácia da resposta pública. Neste sentido, gostaria de lhe colocar algumas questões, Sr. Coordenador. Em primeiro lugar, qual é neste momento o ponto de situação da execução global das medidas de apoio? Quantos pedidos foram apresentados? Quantos foram aprovados? Qual o montante efetivamente pago? E quais os setores onde a execução tem sido mais significativa? Em segundo lugar, onde identifica hoje os principais constrangimentos? Foram sobretudo os problemas administrativos, dificuldades de articulação entre entidades, falta de capacidade técnica ou obstáculos que recorreram da própria dimensão da catástrofe.
Em terceiro lugar, sendo a articulação institucional uma das principais missões da estrutura que coordena, que balanço faz da colaboração entre a Administração Central, CCDR, municípios e restantes entidades? Que aspectos funcionaram particularmente bem e quais consideram que devem ser corrigidos para futuras emergências? Finalmente, gostaria de abordar uma questão que considero particularmente relevante. Uma reconstrução desta dimensão não se pode limitar a repor aquilo que existia antes. Tem de construir uma oportunidade para tornar os territórios mais resilientes, mais preparados e mais seguros perante fenómenos externos que, infelizmente, tendem a tornar-se mais frequentes, como acabou de dizer. Neste sentido, que lições considera que esta experiência deixa para o futuro? Que recomendações faria ao Governo para que a resposta a futuras situações seja mais rápida, mais simples, mais eficaz? E de que forma pode o conhecimento acumulado por parte desta estrutura de missão ser integrado nas futuras políticas públicas da proteção civil, ordenamento de território, resiliência e infraestruturas? Sr. Coordenador, o Grupo Parlamentar do PST entende que o dever do Estado não termina quando termina a emergência. Começa aí uma responsabilidade igualmente importante. Reconstruir com rigor, executar com transparência, aprender com experiência e preparar melhor o futuro. É precisamente este espírito construtivo, mas também exigente, que trazemos hoje esta audição. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Do Chega tenho a informação que é uma intervenção partilhada entre o Sr. Deputado Paulo Seco e o Sr. Deputado Barreiras Duarte. 4 minutos. Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Seco. Sim. Sr. Presidente, Sr. Dr. Paulo Fernandes, bem-aja, Rebelo, Sr. Dr. Ricardo Gonçalves, Senhoras e Senhores Deputados. Apenas queria fazer aqui uma nota introdutória, que é o seguinte: esta explanação que foi feita antes de nós fazermos a audição no seu todo, já deveríamos ter conhecimento dela há mais tempo, até para nós também fazermos alguma análise. Mas isso depois vão compreender também aqui durante a minha intervenção. Passados 6 meses, desde a passagem devastadora da tempestade Cristine pelo centro do país, e eu fui um dos afetados, infelizmente, bem como muitos dos deputados que aqui estão, sentiram na pele realmente o que são causas estranhas, que são os ditos efeitos climáticos, tudo aquilo que ninguém estava preparado para uma intempérie destas. Apesar dos esforços anunciados, o relatório da Presidência Aberta, representado pelo Presidente da República em maio de 2026, é claro: para muitas famílias, empresas e comunidades, esta crise, infelizmente, ainda não terminou. A lentidão de alguns apoios, a persistência de situações por resolver e a necessidade de reforçar infraestruturas críticas continuam a ser realidades sentidas no terreno. O próprio Dr. Paulo Fernandes reconheceu em entrevista, e cito: ninguém no país tem uma percepção da dimensão do desastre. Fim de citação. Essa subavaliação inicial, aliada à burocracia pesada e à sobreposição de estruturas, da estrutura de missão, a CCDR e agora a agência PTRR, tem dificultado uma resposta mais célere e eficaz. Os municípios estão subcarregados com a validação de milhares de candidaturas, as comunicações fixas demoraram demasiado a ser repostas e a limpeza das matas e a remoção de biomassa arrasta-se por estes meses todos, aumentando o risco para o verão, que já está aí à porta e que o Sr. Doutor já falou sobre isso. O relatório presidencial sublinha justamente a necessidade de acelerar apoios, clarificar medidas, melhorar a coordenação entre entidades e reforçar a resiliência do território. As populações afetadas esperam que os anúncios se traduzam em resultados concretos: habitações reconstruídas, empresas reabertas e normalidade restabelecida. Deixo-lhe aqui ficar algumas perguntas. Porquê é que, passados 6 meses, ainda não foi apresentado um relatório público completo, embora hoje tenha sido feita uma apresentação sintetizada, com números concretos, candidaturas aprovadas, pagamentos efetivados e prazos reais de execução? Qual é o balanço concreto das candidaturas aprovadas e o pagamento efetivado nos apoios à habitação e às empresas? E qual o calendário previsível para a conclusão da maioria dos processos? Que medidas concretas foram adotadas para reduzir a burocracia e a sobrecarga dos municípios, conforme as preocupações identificadas no relatório da Presidência Aberta? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Barreiras Duarte. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados e o Dr. Paulo Fernandes, e gostaria, portanto, de saber, pois a estrutura de missão foi apresentada com 3 palavras fortes: coordenação, transparência e acompanhamento. Foi criada para articular entidades, acompanhar tecnicamente a reconstrução, monitorizar recursos e comunicar publicamente o progresso das intervenções. Ou seja, não foi criada para ser mais uma caixa de correio entre os atos, os municípios, as seguradoras, a banca e a administração pública. Foi criada para desbloquear. Quando há uma estrutura de missão, há uma pergunta simples que tem de ser feita:
Se todos continuam à espera uns dos outros, quem é que está verdadeiramente a comandar o processo? Temos uma estrutura que diz monitorizar a aplicação dos recursos e avaliar continuamente o progresso das ações. Então pergunto, onde é que está esse painel público de execução? Onde está a lista, por conselho, por setor, o que é que foi pedido, o que foi aprovado, o que foi pago, o que está parado, porque sei que apresentou-nos aqui algumas listas, efetivamente, mas não consegue responder a todas essas questões. O que está parado, porque é que está parado, onde é que está a identificação das entidades que estão a atrasar processos, porque transparência não basta dizer que se está a acompanhar. A transparência é permitir ao país ver preto no branco quem está a cumprir e quem está a falhar. O meu tempo terminou, fica para a segunda ronda as seguintes questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Margarida Afonso, do Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento senhoras e senhores deputados. Um cumprimento especial aqui ao Dr. Paulo Fernandes e ao Dr. Ricardo Gonçalves. E antes de começar, fazer também aqui um elogio e um reconhecimento público pelo o percurso do Dr. Paulo Fernandes dedicado ao serviço público. Esta comissão foi criada, como sabemos, com a missão clara de acompanhar a resposta às vítimas das tempestades, garantir transparência e fiscalizar a aplicação dos apoios. Nesta primeira audição é, por isso, um momento de prestar contas. Não basta dizer que o trabalho está em curso, é preciso mostrar com dados, que também já aqui assistimos, o que foi feito e, sobretudo, o que falta fazer e porquê. No início desta missão, o Dr. Paulo Fernandes afirmou que era essencial criar uma plataforma de acompanhamento com todos os dados relevantes neste âmbito e incluir informação das seguradoras, das redes e das operadoras de telecomunicações para obter uma visão completa do processo da reconstrução. Existe já essa plataforma que inclui os dados de apoios destinados às empresas e à recuperação das habitações, mas sem dados destas entidades. A estrutura de missão recebe atualmente informação regular dessas entidades, é uma pergunta que vos queremos deixar. Pretende ou não evoluir também a plataforma existente com esses dados? Quantas apólices foram indenizadas, quantos processos estão concluídos e quantas situações de infraseguro permanecem por resolver. Existem ainda intervenções estruturais por concluir na rede elétrica ou nas telecomunicações? Se sim, qual é que é o calendário previsto para a sua conclusão? Continuamos a receber, todos os deputados da região, relatos de situações e, por isso mesmo, gostávamos de perceber quais é que são os dados concretos dessas operadoras. Agora, outro tema, a estrutura de missão não tem orçamento, mas gera um orçamento privado através da plataforma PPL, que ultrapassa, como vimos aqui, os 3 milhões de euros. Não estamos a falar de dinheiro público, mas de contributos de milhares de cidadãos e empresas que confiaram que esse dinheiro seria aplicado com total transparência e que merece uma gestão igualmente rigorosa àquela que se exige. Vemos projetos apoiados de natureza muito diversa, desde quartéis de bombeiros, à habitação, projetos educativos, aquisição de veículos. Quais os critérios utilizados para selecionar os projetos apoiados? Esses critérios são públicos e do conhecimento de quem se candidata? Outra pergunta, quem participa neste processo de decisão e se é possível que este processo também seja escrutinável? Uma outra questão, que mecanismo existe para garantir que um mesmo projeto não vai beneficiar simultaneamente de donativos privados e de financiamento público para a mesma despesa? No apoio às habitações continuam a existir muitas dúvidas. Quando aqui esteve também já o Dr. Paulo Fernandes na Assembleia da República, afirmou que o montante associado a situações de fraude era inexpressivo. Mas quantas candidaturas foram excluídas? Quantas por fraude? E quantas por aplicação de critério relativo às segundas habitações? Muitas segundas habitações não correspondem a casas sem uso, mas habitações de pessoas deslocadas durante a semana por motivos de profissionais. Qual a previsão para a conclusão deste processo de apoio? E também gostávamos de perceber se consideram que as autarquias dispõem dos meios técnicos e financeiros necessários para responder às populações. Para terminar,
o Governo anunciou a intenção de criar uma nova agência para acompanhar o PTRR e o que nós gostávamos de perceber é qual o impacto prevê que essa decisão possa ter nas competências da própria estrutura de missão. Existe risco de duplicação da estrutura e do procedimento? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar o Dr. Paulo Fernandes e, só pela razão de ter aceito este desafio, permita-me que lhe diga bem-aja. É uma expressão que conhece bem, que lhe é muito cara e também, para além do seu significado, que signifique boa sorte na missão que tem em mãos. A reunião desta comissão, antes de entrar, começou com uma ironia. Esta é a 18ª comissão e começámos hoje a questionar-nos acerca daquilo que é a redundância e a complexidade que esta casa às vezes auto-inflige a si própria, passa a redundância. E há aqui uma ligação com o seu trabalho, porque o Dr. Paulo Fernandes é uma espécie de 17º ministro deste governo pela dimensão do desafio que tem e ainda agora pelos números que aqui. Mas essa dimensão traz também os riscos das redundâncias, como até outros partidos já referiram. Eu começo por reconhecer a cronologia. Esta estrutura de missão nasceu a 3 de fevereiro, antes do Governo sequer apresentar as linhas gerais do PTRR, depois a 20 de fevereiro. Eu não vou, obviamente, perguntar porque é que não nasceram dentro do PTRR, porque a cronologia responde, nasceram antes dele com uma missão clara, legítima de resposta e de emergência. Mas a pergunta que lhe faço é outra. Como é que, 5 meses depois, com o PTRR já formalizado, com a agência para o PTRR criada, vão conviver duas estruturas em paralelo, em vez de se fundirem numa só ou haver uma agregação? A resolução que cria a agência diz que a estrutura de missão permanece a entidade responsável pelo acompanhamento do pilar Recuperar, em articulação com a agência. Na prática, o que é que significa essa articulação e o que é que já está a ser feito para garantir essa articulação? Reporta a quem? E se isto não é sintomático, que o valor dos danos que apresentou nesta casa em abril, de 5,3 mil milhões de euros, seja exatamente o valor alocado no PTRR à recuperação do país. Isso é coordenação ou é o mesmo trabalho contado duas vezes por duas entidades diferentes? É assim uma pergunta quase retórica que fica. E esta convivência tem prazos que não batem certo, porque a estrutura de missão está mandatada até ao final de 2027, o PTRR vai até 2034, e o Sr. Coordenador já disse que só, por exemplo, a remoção das árvores derrubadas pela tempestade Christine vai demorar 3 anos. Portanto, façamos as contas. Se esse trabalho começou este ano, só termina depois da estrutura se extinguir, quem é que acaba isto? Quem é que garante o acompanhamento a isto? Está definido já, se existe um plano de transição depois para a agência findo a missão da estrutura de missão, como é que fica? Ou só vamos descobrir a resposta depois de acabar a estrutura e ficarmos apenas com a agência? Entretanto, já atualizou as verbas, trazemos aqui algumas perguntas, já atualizou verbas que chegaram às pessoas e às empresas, mas há um compromisso concreto assumido pelo Governo, àquele a quem responde, embora seja o 17º Ministro. Portanto, o Sr. Ministro da Economia garantiu que até final de junho 100% das famílias com casas afetadas teriam o apoio disponível. Estamos a 2 de julho. Esse prazo foi cumprido ou não? Se não foi, seria bom saber nesta comissão, com números exatos, quantas famílias continuam à espera e se o entrave é a vistoria técnica, a capacidade dos municípios ou a falta de meios da própria estrutura. E sobre coletividades, trouxe aqui no slide 5 da apresentação, quando fala coletividades, refere-se ao programa de apoio em preparação. A pergunta é, como assim? Qual a razão para que não exista ainda um programa, não existam ainda medidas, que tipo de coletividades é que se refere o slide 5 e se tem previsto priorizar depois por tipologias de coletividades. Ainda sobre transparência, o Governo prometeu uma plataforma de monitorização com reporte quadrimestral para a monitorização do PTRR, mas durante a audição que já teve aqui noutra comissão, disse que estava para dias a criação da plataforma interna de acompanhamento da estrutura de missão. Portanto, se tem ideia de quando é que será o primeiro reporte da evolução do PTRR e também da plataforma da própria estrutura, se já está funcional e se estas plataformas conversam, se elas se cruzam de alguma forma. Portanto, se é expectável para quem foi afetado pelas tempestades, se saiba qual é a evolução dos seus processos a cada 4 meses, pelo menos, se não for ao trimestre. Os portugueses da região centro não precisam de uma promessa genérica, precisam, obviamente, de um calendário de saber com aquilo que contam. E as perguntas são de lições de futuro. O Sr. Coordenador disse em abril que gostaria que ficasse desta estrutura um modelo replicável para futuras catástrofes, e isso só acontece se houver uma transmissão formal de conhecimento, não apenas de boa vontade. Portanto, conversas concretas já tiveram com a agência para o PTRR nesse sentido, e qual é hoje o plano escrito de transição?
Se é parte das responsabilidades da estrutura de missão deixar um documento estruturante na forma de reagir a uma crise, como aquela que vivemos no início do ano, e qual o prazo para a publicação desse documento. Os portugueses da região centro não precisam de mais um organograma, precisam de saber o que é que podem contar com o Estado para haver celeridade e capacidade de resposta e precisam de saber a que porta bater quando infelizmente tivermos outra calamidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do LIVRE. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Queria também cumprimentar o Dr. Paulo Fernandes e o Dr. Ricardo Gonçalves por estarem aqui hoje connosco, agradecer também todo o trabalho que a estrutura de missão para a reconstrução da região centro tem feito e também a reunião que tivemos na semana passada durante as nossas jornadas parlamentares, que foi muito útil e que permitiu ter aqui uma visão muito pormenorizada do que está a ser feito. Esta audição é particularmente importante porque estamos num momento de transição. A emergência não é a mesma após os primeiros dias, mas a crise continua para muitas pessoas, para muitas empresas, para muitas associações e coletividades e para muitas autarquias. E, portanto, precisamos mesmo de conseguir acelerar e há aqui várias questões que gostava de colocar, não só sobre o ponto de situação agora, como a preparação para o futuro. A primeira questão tem a ver exatamente com o que também já foi perguntado sobre a articulação entre a estrutura de missão e a nova agência para o PTRR. Nós defendemos que deveria haver uma agência com a capacidade para coordenar todo o esforço que seria necessário após o comboio de tempestades e a verdade é que a agência foi criada, mas agora é preciso garantir que as coisas estão coordenadas e que não há uma organização por pilares administrativos e sem coordenação. E, portanto, a minha primeira pergunta é se vai ser garantido que a estrutura de missão e a agência para o PTRR não funcionam em paralelo, nem reproduzem os vários silos que muitas vezes acontecem dentro da administração pública, se haverá uma matriz única de responsabilidades, com entidades responsáveis, calendário, financiamento, indicadores, ponto de situação público e se o dashboard que foi, e muito bem, criado pela estrutura de missão, que é uma boa prática, se vai ser aprofundado e tornado obrigatório também para todo o PTRR e também no âmbito desta agência. Outra questão que nos preocupa, particularmente nesta altura em que hoje estamos numa situação de alerta, é a questão da prevenção. Nós estamos a entrar no período mais crítico dos incêndios rurais e o DECIR 2026 prevê mais meios, mais equipas, mais capacidade operacional, mas é preciso haver execução no terreno. A tempestade deixou muitas árvores derrubadas e temos muito material lenhoso acumulado e, portanto, gostávamos de saber o prazo para a gestão de combustível nos concelhos por declaração de calamidade terminou há 2 dias e, portanto, gostava de saber se há algum ponto de situação por parte da estrutura de missão para a avaliação atualizada sobre o grau de execução destes trabalhos. E a este propósito também queria perceber o que é que está a ser feito para tentar solucionar estas 2.600 casas que ainda não têm comunicações fixas, porque então, sobretudo nesta altura de incêndios, nós precisamos mesmo que pessoas, sobretudo pessoas que estão em situação mais isolada, tenham redundância de telecomunicações e, portanto, este é um assunto prioritário. A terceira questão tem a ver com a execução dos apoios na habitação. Gostávamos de perceber o que é que está a atrasar os apoios à habitação, porque sabemos que há um valor de 210 milhões de solicitação, estão aprovados 73 milhões, foram pagos 70 milhões, portanto isto sugere que entre a aprovação e o pagamento o prazo é curto e, portanto, que o problema será a montante da aprovação. Portanto, gostávamos de perceber o que é que é preciso fazer para acelerar a aprovação. Gostava de reforçar a pergunta sobre as coletividades, porque nós tivemos na Marinha Grande, por exemplo, visitámos o setor operário marinhense, que foi muito afetado, o nível de estragos é muito avultado e é preciso fazer face a essa situação. E as associações naturalmente não têm a mesma capacidade de mobilizar orçamento para conseguir solucionar. E, portanto, isto é uma prioridade porque são locais de encontro da população, prestam um serviço enorme à comunidade e também para tornar a comunidade mais resiliente. E queria também só a última pergunta, em relação aos seguros relativamente às empresas, o que é que está a dificultar e o que é que nós podemos, sobretudo, melhorar a nível da legislação de seguradoras para garantir que, nas próximas vezes, conseguimos, no fundo, usar o que está assegurado para conseguir
recuperar melhor as nossas infraestruturas e também as nossas empresas. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Dr. Paulo Fernandes, agradecer já os dados que partilhou connosco. Fez na sua referência que não quer que ninguém fique para trás, mas dos contatos que nós temos feito e das visitas que fizemos na região, aquilo que as pessoas nos transmitem é um enorme sentimento de abandono e que sim, que infelizmente ficaram para trás. Abandono porque não têm resposta às suas habitações, abandono por parte, em particular, dos micro, pequenos e médios empresários, mas também de agricultores, pescadores que continuam sem respostas, abandono porque há um conjunto de instituições na comunidade, coletividades, IPSS, bombeiros, continuam também sem respostas pelos danos que sofreram. Indo cada um dos pontos. Relativamente às habitações, aquilo que nós temos verificado é que, de facto, um grande atraso na apreciação das candidaturas e perceberá também quanto nós, como isto, cria naturalmente angústia nas pessoas, porque é a sua casa, são os seus bens, é o seu lar e, portanto, a questão que eu lhe queria formular era o que é que foi feito e o que é que pretendem fazer para, de facto, articulando com a CCDR, porque a CCDR tem as apreciações, mas para acelerar esta apreciação e para que o quanto antes todas as pessoas possam ter o apoio a que têm direito e que foram decididos para a recuperação das suas habitações. No que diz respeito à atividade económica, o sentimento de abandono, como referi, é igual, os apoios não chegam, os seguros procuram fugir às suas responsabilidades. Veja, nós estivemos inclusivamente com um micro, pequeno e médio empresário que nos dizia, pelo local onde tinha o seu, neste caso, era da restauração, que o seguro terminou unilateralmente com o seguro que tinha com esse empresário, ou seja, neste momento não tem seguro. Veja, é esta a atuação que nós temos no nosso país e, de facto, eu creio que isto diz muito da falta de resposta que existe e que não está, que de facto, a falta de resposta que existe. E também queria aqui colocar um outro aspecto, porque todo o encaminhamento está a ser feito para linhas de crédito e isto em particular nas micro, pequenas e médias empresas, depois do Leslie, alguns acabaram de pagar os empréstimos que fizeram na altura neste momento e tiveram já agora novas consequências, ou seja, isto, a par depois de todo o aumento de preços que também os afeta bastante, mas a verdade é que não há aqui uma linha de apoio a fundo perdido, dir-me-á, é uma decisão por parte do Governo, é verdade, o Governo tem essa capacidade e tem essa responsabilidade de não a ter tomado, mas a verdade é que se está a sentir na prática, de facto, que os apoios estão a ser insuficientes. Fez referência que relativamente às coletividades estava previsto criar uma linha de apoio, mas é preciso passar 5 meses? Quando é que vai chegar? Porque, de facto, os estragos foram muito significativos em muitas coletividades. Todos nós sabemos quão importantes são para a cultura, para o desporto. É aí que, pela primeira vez, as crianças e os jovens têm contato com estas atividades, para além de todos os aspectos de ligação da comunidade. E, portanto, é fundamental, de facto, assegurar que haja um financiamento para a recuperação dessas instalações. É um bem para toda a comunidade. Mas eu queria lhe acrescentar também bombeiros e PSS. Como é que é? Porque não está a chegar também esse tipo de apoio. Eu gostaria também de ouvir da sua parte o que é que está previsto relativamente a esta matéria. Sobre a floresta e as árvores tombadas, nós temos um barril de pólvora neste momento na região centro. E a questão que lhe queria colocar também no quadro das responsabilidades e das competências que foram atribuídas à estrutura de missão, como é que, ou seja, seria necessário fazer tudo aquilo que estivesse ao nosso alcance para procurar prevenir ao máximo os incêndios. E, de facto, esta é uma situação de grande preocupação. Identificámos isto quer na região de Leiria, mas também em Tomar, ainda esta semana lá tivemos, e de facto o cenário é bastante preocupante. Ainda últimas duas questões três questões para terminar. Articulação com redes. Eu vi uma coisa que era inacreditável. Na reposição da energia, troncos de árvores, com fios presos com cordéis. Isto é ou seja, inacreditável. Aquilo que eu lhe queria perguntar, qual é que é a articulação que tem com redes, qual é a articulação com a Mel Altice para assegurar que quem ainda não tem as comunicações o tenha rapidamente. Vou voltar a referir, passaram 5 meses, é inacreditável, mas eu acho que isto revela também as consequências da privatização de setor estratégico. E uma última questão a propósito do crowdfunding, qual é que são os critérios
que a estrutura de missão tem para decidir a quem são distribuídas estas verbas. Quais é que são os critérios que utiliza para definir quem é que são os destinatários destas verbas? Muito obrigada e agradeço a sua tolerância. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Um cumprimento especial ao Sr. Dr. Paulo Fernandes e também ao Dr. Ricardo Gonçalves, que o acompanha, e agradecer, portanto, todo o trabalho que tem sido desenvolvido no que diz respeito à recuperação das zonas afetadas. Tenho só duas perguntas muito simples e diretas. Uma delas já foi aqui colocada, salvo erro, por dois senhores deputados que me antecederam, e eu gostaria que o Sr. Dr. Paulo pudesse, portanto, de alguma forma, aprofundar a articulação existente entre a estrutura de missão do PRR e com o PTRR. Eu acho que é importante, tendo em conta o diferencial ou o hiato de tempo que cada estrutura vai desempenhar as suas funções. E, por último, também, eu acho que é importante, e eu reconheço que as medidas estruturais que foram preparadas, estão a ser desenvolvidas para a reconstrução da região centro. Espero que não seja apenas uma resposta à emergência, e aqui, portanto, há situações positivas e outras menos positivas, que é natural neste tipo de eventos. Mas, acima de tudo, aquilo que eu gostaria de ouvir da sua parte é que a missão desta estrutura do PTRR, de que forma é que vai contribuir para aumentar a resiliência do território, reduzir os riscos de futuras catástrofes, tendo em conta os fenómenos atmosféricos que infelizmente nos afetam, com um grande objetivo, que é promover a coesão territorial e o desenvolvimento sustentável de cada região. Gostaria simplesmente de perceber da sua parte a relação entre estas duas questões que eu há pouco referi. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. Paulo Fernandes, 15 minutos para responder às perguntas. Bom, muito obrigado pelas questões. Elas são muito diversas e, se calhar, começando pelo do fim, que também foi muito transversal, quase a todas as intervenções, que tem a ver com a estrutura de missão / PTRR, como é que estamos a ver essa correlação. Bom, nós somos parte do PTRR, nós somos o pilar 1 do PTRR, por isso eu vou falar de algo que sou parte, e que também na forma como o PTRR, de alguma forma foi, peço desculpa a repetição, foi efetivado neste seu lançamento, diria que também seremos parte daquilo que é hoje e no futuro a sua própria realização e a sua própria adaptação àquilo que é as dinâmicas que estão aí. Eu acho que o PTRR tem dois aspectos muito interessantes nestes nossos contextos, que ligam o curto, o médio e o longo prazo, coisa que geralmente não se faz muito. E já, se calhar, já estou a ser, talvez, a olhar sempre para o meio copo cheio. Também é a minha obrigação ser dos mais positivistas dentro desta nossa sessão, porque, obviamente, os tempos não são fáceis. Ele tem no seu pilar 1 as questões de emergência, e creio que o Governo fez bem em realçar ou sublinhar que a questão de emergência nesse pilar 1 é tão relevante na sua emergência que deve, de alguma forma, ter algum contexto, vamos chamar, de alguma autonomia para poder continuar este trabalho muito urgente que tem nestes próximos 2 anos. Obviamente, uma atuação que todos, mais ou menos, reconhecem. Depois, as vertentes mais do médio prazo e longo prazo são questões muito interessantes. Estamos aqui a falar de resiliência, estamos aqui a falar de infraestruturas, estamos aqui a falar de
modos de capacitação do cidadão. Eu, neste último slide que ali estávamos, de preparação, normalização e balcão único, percebe-se que, de facto, há ali questões que vão seguramente para além do que é um contexto de curto prazo, e aí nós, tal como hoje fazemos muitas propostas semanais de afinação de medidas, de criação de novas medidas, ou até avaliação de medidas que devem ser, neste momento, talvez repensadas no seu âmbito, tal como estamos permanentemente a fazer isso, também, obviamente, naquilo que é a relação com o Pilar 2 e o Pilar 3, seguramente vamos ter aqui também uma interligação muito forte para compenetrar quase aquilo que é, muitas vezes, aquilo que é a experiência piloto de aplicação de algumas coisas que estamos a fazer e algumas delas, eventualmente, até poderem, eventualmente, tornar-se, como a lei diz, da emergência à normalização. Hoje, em emergência, algumas coisas piloto que estamos a fazer são, muitas vezes, de maior risco porque estamos a fazê-las em emergência. O objetivo é que isto deixe de ser só num contexto de emergência e haja uma normalização da resposta, ou seja, haja toda uma construção preventiva daquilo que nós, numa expressão ou num conceito, referimos hoje, que é o balcão único de resposta às tempestades, que é algo que temos que alcançar. Ou seja, nós não podemos estar todos os acontecimentos com aquela sensação que estamos a começar do zero. Nas medidas, nos regulamentos, nas plataformas, por baixo, em termos de plataformas novas ou adaptadas que foram construídas para esta resposta, já vamos em 20. Ora, isso não pode ser. Elas já deviam estar construídas. Nós já devíamos ter o tal balcão virtual, onde as pessoas, as medidas, já tinham a grande parte da sua base constituída. Isso também não se faz num mês, nem 6 meses, às vezes pode demorar mais tempo. Mas tudo aquilo que já estamos hoje em dia a construir tem já como objetivo que possa, obviamente, ser integrado no o conceito, que volto a repetir, do tal balcão único de resposta às calamidades, que é absolutamente chave. Isso significa que é só tecnologia, senhores aqui deputados, e agora também apelando sempre à excelente colaboração do entendimento do país, porque, que é essencial, sobretudo nestas questões. Não, nós não podemos pensar que só o digital resolve. Isso é mesmo o tal princípio de vamos digitalizar a complexidade, acreditem que a complexidade não diminui. Nós temos muitas questões que também já começamos a verificar, algumas delas que tivemos que criar soluções, que é do ponto de vista da legislação que temos, o quadro legislativo, o quadro normativo, o quadro regulatório, aqui já chamada à questão, nomeadamente por causa de tantas entidades que estão, digamos, conectadas com quadros regulatórios, telecomunicações, energia, etc. Tudo isso, e nas diferentes abordagens de resposta, tem que, obviamente, haver soluções. Vou dar um exemplo interessante, que às vezes, por exemplo, entre seguros e a vertente da CCDR Casas, tivemos, como estrutura de missão, de suscitar e pensar como é que se ia resolver uma coisa interoperacional entre entidades públicas e privadas, sem pôr em causa uma questão coisa sagrada, que é o problema dos dados, como é que se mistura aquilo que são as apólices de seguros, o conhecimento delas e aquilo que são os apoios públicos que estão a dar-se, por exemplo, nas casas. Já há bocadinho o referenciei, vou repetir, 175 mil apólices de seguros de casas, das 35 mil casas que foram candidatadas à medida que existe até aos 10 mil euros, 31%, são os últimos dados, têm seguro referenciado. Poderão ser mais, mas referenciadas estão 31%. Ou seja, a correlação desses dados é essencial para evitar a parte de duplicações. Mas tinha que se resolver um problema, que é o problema dos dados, como é que os dados podiam circular, e tivemos que construir e criar e depois afinar nas plataformas toda essa interligação entre entidades para que todo esse cruzamento possa, obviamente, mitigar questões como duplicações ou outras. Há cerca de 30% de candidaturas que não são aprovadas, que estão a serem deferidas.
Na habitação. É o número mais recente, já foi em 40%, até um pouco mais. A última vez que aqui estive nesta casa, estávamos na ordem dos 40%, e significa que está a haver duas questões. Uma, que obviamente candidaturas que não tinham condições de elegibilidade iniciais, nomeadamente de primeira habitação, foram mais facilmente descartadas, era uma questão principal, vamos chamar para já irreversível. Estamos a apoiar primeiras habitações e habitação permanente, por isso é esse o foco. A segunda questão é que tem havido um esforço muito grande da parte dos municípios, da CCDRs, para, obviamente, respeitando as condições em que foram feitas as candidaturas. Os nossos concidadãos não tinham água, luz, telecomunicações, etc. Por isso, é preciso termos em questão, temos de ter isso, obviamente, sensíveis, obviamente, a uma questão dessas. Houve aqui uma vontade inequívoca de tentar complementar essas mesmas candidaturas. Ou seja, quando dizem os 73%, 74% de candidaturas até o dia de hoje, que estão despachadas do total das 35 mil candidaturas, porque é que não estamos no 100%? Haverá, obviamente, algumas razões. Eu, naquilo que é a minha leitura e conhecimento, vos digo que esta vontade de tentar, o termo é meu, repescar muitas vezes as candidaturas e pedir ao cidadão uma e às vezes outra vez para complementar as candidaturas de forma a elas poderem, no limite, ser aprovadas, tem sido um dos fatores mais transversal a todos os municípios para aquilo que possa ser, ao dia de hoje, algum atraso. Aqui a palavra atraso quando estamos a falar de uma dimensão e estamos a falar de 5 meses, eu ainda acompanhava os dados do DAMA de Valência relativamente a uma medida muito parecida de apoio às casas, e ao dia de hoje ainda há dados que dizem que 2/3 do valor ainda não chegou às pessoas, passado 2 anos, e há outro que fala de 50%. Nós não nos queremos comparar com piores exemplos, mas lá fizeram uma coisa que nós não fizemos aqui. Lá adiantaram dinheiro à cabeça e puseram as vistorias obrigatórias a seguir. No adiantamento, seguramente foram mais rápidos, nos 30% ou 40% foram mais rápidos. O problema é que agora o resto do valor que as vistorias estão há 2 anos. Aqui foi feito um modelo de vistoria simplificada e outras de vistoria no terreno. Estamos a 73%, 74% do valor efetivamente pago. Se calhar, no final do dia, quando avaliarmos bem este modelo e olhando também para o complemento dos seguros, se calhar podemos ter uma avaliação diferente do que aquela que, obviamente, todos sentimos como cidadãos, que é, enquanto houver uma pessoa em sofrimento, não podemos estar tranquilos, e eu não o estarei seguramente. Basta um. Mas, obviamente, num contexto tão grande e de política pública, obviamente temos que ter uma leitura mais transversal, de perceber se estamos ou não num caminho mais assertivo, ou se, obviamente, há aqui questões que temos que mudar radicalmente para colocar. Eu diria que, neste momento, estamos em velocidade de cruzeiro nessa análise, os cruzamentos estão feitos, e há um ou outro caso mais difícil, mas eu espero que também com uma medida que assumimos, que aqui já foi perguntado o que é que fizeram. Bom, algo que fizemos que foi de cooperação e colaboração, num país que também não tem, às vezes, tão bons exemplos nessa área, mas ao juntar as ordens de arquitetos, engenheiros técnicos, percebemos que mais de 10 mil candidaturas dessas que já estão aprovadas passaram pela avaliação das ordens, e sem eles seria praticamente impossível, ao dia de hoje, estarmos a falar em cerca mais de 2/3, mais de 73% das candidaturas já pagas. Por isso, é na colaboração e na articulação inter-setores, inter-entidades, que às vezes se encontram, de facto, soluções, e este dashboard, já agora, uma questão que também aqui foi colocada, não basta, obviamente, dizermos que somos transparentes. A última vez que aqui estive, creio que foi até de uma pergunta do Partido Socialista, que me colocou para quando é que nós podemos acompanhar este processo. Eu disse, bom, nas próximas semanas, até dei, salvo erro, 2 semanas, vários dashboards, que já agora nem havia muita experiência na administração de fazer tantos dashboards. Tudo aquilo que nós possamos
partilhar, vamos acelerar para partilhar. E partilhamos todo um conjunto de dashboards que permite, de facto, não só uma avaliação por vertente de apoios, mas também territorializada. Muitos desses dashboards podem ir até à escala municipal para ver exatamente que valores estão a ser pagos, quantas candidaturas, que percentagens. Eu podia estar aqui a repetir isso, mas estando os dashboards, a própria tabela que ali está também ajudará muito, mas disponível para, obviamente, de uma forma mais precisa, referir alguns números, para além destes mais genéricos que aqui estão, obviamente para poder obviamente também responder a outras questões. Os dashboards existem, vamos torná-los mais integrados, vamos mais robustos. A ideia do balcão único também tem a ver com, obviamente, a comunicação e a transposição para o acompanhamento do cidadão e todas as entidades daquilo que é o dinheiro público e, neste caso, também algum dinheiro privado. As questões das seguradoras. Porque é que não é a mesma coisa na habitação do que nas empresas? Em todos gostaríamos de estar a 90%. É verdade que na habitação estamos acima de 80% dos pagamentos e, em algumas companhias, até perto dos 90% do pagamento. Mas nas empresas está a ser mais difícil. E a dificuldade tem a ver com a complexidade daquilo que é segurado. Perguntam mais vezes o que é que podemos fazer. Há uma coisa que não podemos continuar a ter. Nós não podemos ter 1/3 das empresas sem seguro, não podemos ter 50% das casas sem seguro, mesmo que na zona de Leiria, na zona mais afetada, essa percentagem é um bocadinho inferior, são 40% das casas que ali não têm seguro, mas a nível nacional esta é a média, e não podemos ter outra coisa pior ainda, que eu gostava que esta casa se posicionasse, e obviamente também o Governo, seguramente, até falou da criação do tal fundo para a parte dos seguros mais universais, que acho que é um belíssimo caminho do ponto de vista do PTRR. Não podemos ter só 9%, repito, só 9% da parte segurada é relacionada com perda de negócio. Enquanto em Espanha as empresas têm 50% da sua perda de negócio assegurada, em Portugal só temos 9% da perda de negócio. Ou seja, é importante o edifício, é importante pela complexidade das máquinas. Os setores que aqui estamos a falar, as máquinas são muito mais valiosas que os próprios edifícios. Os moldes, por exemplo, os plásticos, cada máquina vale milhões de euros muitas vezes. Mas o que não podemos é não olhar para o negócio, ou seja, se o negócio se perde, a questão da sustentabilidade, a questão toda, digamos, do impacto económico que aqui estamos a falar é muito maior e também do ponto de vista dos seguros temos que encontrar soluções que, obviamente, não só sejam mais universais, mas também do ponto de vista do que está assegurado, também entra a componente maior da atividade, porque isso diminui-nos muito em termos comparativos, nomeadamente que a vizinha Espanha, que tem 50% da perda de negócio assegurado, nós não chegamos a 10%. Muito obrigado, senhor. Já se terminou? Tinha aqui, se me permite, por causa da questão do crowdfunding e das coletividades, que também foi uma questão aqui foi colocada. Também foi algo que criámos, o crowdfunding, a nossa plataforma tem todos os elementos de transparência, tem lá o regulamento que explicita critérios em termos de entrada na plataforma. A nossa participação é aquele evento ou aquela ação que ali está a ser colocada tem uma relação direta com aquilo que aconteceu com as tempestades, ou pode-se inscrever naquilo que possa ser uma resposta no ponto de vista de redução do impacto na comunidade, na sociedade, também conectado com esta questão. Essa é a vertente conceptual que permite ou não essa ação entrar. Depois tem que entregar documentos, como as competências orçamentais, algumas declarações associadas que são obrigatórias, e no final do dia, como uma plataforma que são os agentes privados, institucionais, fundações, que escolhem essas mesmas ações onde colocam o seu recurso. Referir que no dia 2 são 5 milhões de euros já colocados, temos uma previsão de ultrapassar, ou estar próximo dos 10 milhões diretos a partir da plataforma, sendo que o protocolo assinado quando a presidência aberta com as entidades e várias fundações, neste momento podemos falar de mais cerca de 20 milhões de euros que noutros programas também estão a ser construídos,
que mexem algumas questões, com aqui falado, com as cooperações de bombeiros, outros com questões de habitação, outros com questões de IPSS e apoio direto às IPSS. Mesmo assim, estando aqui possíveis 30 milhões de euros conectados muito com as respostas à comunidade, onde está muito do movimento associativo aqui eclético, de várias vertentes, mesmo assim consideramos, e foi colocado na área da coesão, que agora, no âmbito do Fundo de Emergência Municipal, sendo que o Fundo de Emergência Municipal, como sabem, foram feitos relatórios, pedidos aos municípios, relatórios há cerca de 2 meses, para colocarem todos os danos públicos e associativos que tinham nos seus respectivos conselhos, e neste momento está-se a fechar, por parte do Governo, aquilo que vai ser a abertura do FEM, do Fundo de Emergência Municipal, para a segunda fase do que é os apoios à componente dos municípios. A Associação Nacional de Municípios, naquilo que recolhemos do seu parecer, fala de cerca de 400 milhões de euros necessários, mais a questão das estradas, sendo que as estradas vai ter uma política também de precisão, de percebermos o que é que tem a ver realmente com as calamidades, e outra que é um problema estrutural das estradas, e vamos fazer de facto, essa segmentação. E também, nesse âmbito, porque estavam nos relatórios do FEM, foram levantados também intervenções do movimento associativo. Os municípios também fizeram esse levantamento. E então, no âmbito vamos chamar daquilo que é a estrutura jurídica de apoio às calamidades, ou seja, ao lado do Fundo de Emergência Municipal, vamos ter então essa medida que aponta para 40, 50 milhões de euros que possa complementar, neste caso possa ser uma medida que complemente aquilo onde não chegue a plataforma ou onde haja ainda necessidades, algumas aqui referidas, de alguns casos concretos, e outras que possamos ter de responder no movimento associativo em termos gerais, ou seja, quando falo aqui em movimento associativo, vai do terceiro setor ao desporto, à cultura, ou seja, de uma forma bastante ampla, todas as entidades associativas sem fins lucrativos podem, obviamente, ser elegíveis no âmbito dessa medida, que será agora também no mês de julho, paralelamente ao FEM, ao Fundo de Emergência Municipal. Muito obrigado, Sr. Dr. Paulo Fernandes. Tínhamos combinado que existia a segunda ronda, estamos a 7 minutos do início do plenário. Então, prática, regimentalmente impossível de funcionarmos durante o plenário, segundo também já me aqui mostraram claramente o regulamento da Assembleia da República, o regimento da Assembleia da República, a Comissão não pode funcionar durante o plenário, por isso, sendo assim, não há hipótese de haver segunda ronda, porque o plenário começará dentro de 5 minutos, mesmo que eu desse tempo aos grupos parlamentares, pois o Dr. Paulo Fernandes não tinha tempo para responder, o que me parecia complicado. Sr. Presidente, já agora, se pudermos fazer as perguntas, depois as respostas podem ser enviadas por escrito. É que eu estou a dizer, podem ser respondidas por escrito. No nosso caso, é um tema adicional. Vamos pedir dados. Sr. Presidente. Sr. Deputado Hernani. Eu acho que isso não faz qualquer sentido. É assim, há esta prerrogativa de poderem colocar as perguntas por escrito, enviá-las por escrito, e o seu coordenador depois manda as respostas como entender. Agora, não faz sentido absolutamente nenhum estarmos a colocar aqui as questões para depois elas virem respondidas por escrito. Até porque qualquer alteração no regimento da grelha de tempos teria que ser por unanimidade, por isso não havendo unanimidade, agradecer ao Dr. Paulo Fernandes a presença, agradecer ao Dr. Paulo Fernandes também as respostas, e se me permitem, como Presidente desta Comissão, e também em nome da Assembleia da República, dessa forma desejar-lhe um bom trabalho, que sei que é um trabalho complicado, a bem do país e a bem da região centro, que também foi afetada por esta calamidade. Desejar-lhe um bom trabalho em nome de nós todos. Muito obrigado. Obrigado.